Estudo. Estamos iniciando a nossa reunião agora, das 10 horas. Teremos outra às 5 da tarde. Hoje com o estudo do Evangelho, na hora do passe. E o nosso orador vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. Lembrando sempre que temos reunião pública sábado e temos as quartas-feiras. Sábado nós temos, nesse horário, agora de manhã, o trabalho da obra social, Antônio de Aquino, e às quartas-feiras nós temos o trabalho da cura, do passe de cura, da cura espiritual. Então, para o trabalho de quarta-feira, quem achar que precisa do passe de cura, que permaneça no lugar onde está sentado, que ao final da reunião um médium da casa irá conversar para encaminhar para o passe de cura. E muitas vezes a pessoa percebe que vindo à casa algumas vezes, frequentando a casa, participando dos estudos da casa, a gente já sente uma melhora no nosso ânimo, nas nossas emoções. Mas se precisar do passe de cura, vai receber um cartão e aí vai escolher o horário na quarta-feira. O passe de cura funciona nos 3 horários de reunião pública, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Aí a pessoa vê qual o horário que mais lhe convém e começa a tomar o passe de cura. E vai receber as orientações com relação de como funciona o passe de cura. Para o nosso trabalho de hoje da obra social, nós não tem jeito, temos que pedir, porque a casa sobrevive com as nossas doações. Então, nós pedimos sempre ajuda, quem puder colaborar, tanto na parte de alimentação, como na parte de higiene, a limpeza da casa. Precisamos muito de material de limpeza. Quem não puder uma coisa nem outra, que se quiser colaborar com a doação, é só procurar o Newton, a Dilane ou a Cristina lá na livraria e fazer a sua doação, porque a gente gasta dinheiro, né? A gente paga luz, ar-condicionado, nós temos funcionários para manter a casa limpa, então tudo isso são despesas e que precisam ser, a gente precisa colaborar. O que a gente puder fazer pela nossa casa, vamos fazer. O que puder ser feito, mesmo que seja uma coisa pequena, mas é sempre muito bem-vindo e muito necessário. Temos os nossos cursos da casa, temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. Ali na parede, ali, agora temos um quadro de horários dos cursos. É sempre muito bom a gente estudar com o livro nas mãos. Ali a nossa livraria tem todos os livros que precisamos para usar durante os cursos, com preços muito bons. Quem não puder pagar à vista, paga a prazo. Mas vamos adquirir os livros, vamos estudar. A doutrina espírita exige isso de nós, e nós sabemos que isso nos faz um bem muito grande quando a gente estuda, quando a gente participa dos cursos, porque às vezes o livro tem uma lição que não é muito compreensível, mas a gente fazendo curso, a gente discutindo em grupo, a gente apreende, né, com muito mais facilidade. Agora nós temos também ali na nossa livraria, estamos começando, né, o nosso brechó, que a gente está copiando da outra casa que fala que é o brechique. Ainda está meio brechó, mas vai ficar brechique muito brevemente. Já temos algumas coisinhas ali. Aquilo ali a gente vende a preços bem baratinhos para ajudar a casa. Precisamos muito ajudar a nossa casa, que as despesas são grandes. O número de famílias que estão sendo atendidas é um número muito grande, as pessoas estão muito necessitadas. Nós fazemos também as cestas básicas, e tudo isso é com a ajuda de todos nós. Nós que viemos, muitos de nós vêm aqui para receber o auxílio emocional, espiritual. Outros vêm para receber o auxílio do pão, mas todos precisam do auxílio espiritual, emocional. Mas para a nossa casa continue assim, recebendo as pessoas de maneira confortável, né?
tudo limpinho, tudo organizado, tudo arrumadinho. Isso requer a nossa ajuda. Então, vamos ajudar. É sempre muito bom a gente poder colaborar, certo? Quem puder diminuir ou tirar a campainha do telefone para não tocar durante o estudo, vai ser muito bom. Durante o passe, o nosso companheiro Léo vai nos falar do Evangelho e a nossa palestra será feita pelo nosso amigo Guilherme Kremer, que vai falar do Livro dos Espíritos. A leitura do Evangelho é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Os itens 16 e 17, nós vamos ler agora o item 16, que é uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, itens 11, 14, 16 e 17. E Paulo nos diz assim, o título do item é Preces Compreensíveis, e diz assim, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final da ação de graças, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. E durante o passe, o nosso companheiro Léo vai nos falar sobre esse assunto, que é muito importante, é muito da gente entender. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo primeiramente por nos permitir estarmos aqui, iniciando tão bem o nosso dia de sábado, estando no nosso CEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos, Senhor, acolhidos, tanto na parte física como na parte espiritual. Então, nós te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, o nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e toda a coluna de espíritos amorosos que aqui trabalham, que possam estar junto de nós por todo o dia de hoje, para que possamos manter a nossa mente aberta, o nosso coração também disponível, para assimilarmos cada vez mais e melhor os Teus ensinamentos. Por isso, Senhor, pedimos a Tua permissão e a permissão desses espíritos queridos e a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom, nosso companheiro Guilherme vai nos falar hoje das faculdades morais e intelectuais do homem. No Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, das questões 361 em diante. Eu vou ler somente a 361, que Kardec pergunta assim, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos responderam, são as qualidades do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Amigas, amigos CEAP, bom dia, muita paz, pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez, de nos encontrarmos aqui nessa casa. E, acima de tudo, é uma casa do Senhor. Por essa razão, é sempre uma bem-aventurança quando nós aqui estamos. Lembrando que bem-aventurança significa felicidade. E entendendo que o nosso planeta é de provas e expiações, a nossa felicidade é relativa. Segundo os Espíritos, precisamos, para ser felizes aqui na Terra, na situação atual,
termos o necessário, distinguimos da pobreza. Pobreza você tem o necessário, né? Mas você não ter o necessário é miséria. Certamente no planeta de regeneração isso deixará de ocorrer, a miséria. A pobreza não, continuará. E acrescentaram que era necessário ter a consciência tranquila e também a fé no futuro. A criatura que não tem fé, não tem esperança, sabemos que a esperança é até a última que morre. É uma bênção de Deus. Imaginem vocês se nós tivéssemos ciência do que vai acontecer. Não adiantaria eu fazer nada, porque vai acontecer, pode ser bom ou ruim. A mitologia grega da criação, como existe a Eva do cristianismo, que até teve a Eva e teve a Lilith, né? Porque o capítulo do Gênesis fala em duas criações. A primeira criação, Deus fez do pó Adão, quer dizer, a mulher, uma mulher e um homem, não era nem Adão, mulher e homem. Só que a mulher se insurgiu contra a dominação masculina. Por essa razão, nessa primeira visão do Gênesis, a mulher acabou sendo até castigada. O nome dela, segundo o Talmud, que veio depois, pelos profetas, era Lilith. Por essa razão, a Lilith é até utilizada muito pelas mulheres nas suas lutas para acabar com esse patriarcado, ou diminuir esse patriarcado nas lutas feministas. E depois veio a segunda narrativa, são duas. O Deus era até diferente. O Deus do Gênesis, o primeiro tem Jeová, e tinha um outro Deus, que agora eu esqueci o nome, sendo bem sincero com vocês, porque eu não sei porque eu estou começando por isso. De repente a gente engata uma marcha e vai em frente, né? Elohim. Era o primeiro Deus. O segundo Deus, Jeová. Claro que não é o Deus, né? São espíritos guias daquele povo, como Ismael é guia do povo brasileiro. Só que nessa segunda narrativa, para evitar aquela liberalidade, aquela iniciativa de Lilith, a Eva veio da onde? Veio do pó? Não. Veio da costela de Adão, né? Para evitar que ela fosse submissa. Mas os gregos também têm na sua mitologia uma semelhante, quando quem recebeu a ordem de Zeus, o deus do Olimpo, para que fosse elaborada, vivenciado, criado os seres animais, os seres vivos, animais e os homens, foi Prometeu, que era um titã. Só que ele começou pelos animais e deu várias habilidades, garras, força, habilidades inúmeras. E quando ele foi fazer o homem, ele ficou com pena dos homens, o primeiro homem, que ele não tinha as habilidades físicas importantes na época para suplantar os animais. Aí ele resolveu dar o fogo, ele roubou o fogo do Olimpo para dar para o homem. E assim o homem consegue se defender, se aquecer, a importância do fogo para a vida humana. E Zeus ficou bastante revoltado, desterrou Prometeu, só que Prometeu tinha um auxiliar chamado Epimeteu, e Zeus então criou Pandora, a primeira mulher. Como tem Eva, tem Lilith, tem Pandora. Só que deu para Pandora uma caixa, com orientação de que essa caixa não devia ser aberta. Já viram mulher com uma caixa que não pode ser aberta ali na sua frente?
E estamos sendo aqui também patriarcal, machistas, né? O homem também é curioso, vai querer abrir aquela caixa. Foi o que aconteceu com Pandora. Ela abriu a caixa e começaram a surgir o quê? Os males que nos afligem. É uma mitologia igual a que nós encontramos no Gênesis, né? Só que ela ficou aparvalhada com tantos males, aí resolveu fechar a caixa. Então só teve um mal que não acometeu a humanidade: ela ter ciência daquilo que iria acontecer. E aí, quando você não sabe o que você tem a acontecer, você tem dentro de si o quê? A crença emocional de que tudo vai correr bem, é esperança. Então, nós estamos aqui também reunidos nessa casa, é uma casa do Senhor, e estamos falando de felicidade, bem-aventurança. E quando você analisa as bem-aventuranças do Evangelho, que começamos até a definir o que seria felicidade no planeta de provas e expiações, quando a felicidade absoluta é aquela que você consegue quando manifesta dentro de si a divindade que jaz dentro de todos nós. Todos nós. Pode ser aquela criatura mais ignorante, mais pérfida, ali está. E essência e germe é a divindade. Quando você manifesta com a espiritualização, com o seu avanço espiritual, você manifesta e você é verdadeiramente feliz. É assim que nós conseguimos entender as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças normalmente são baseadas numa má sorte. Bem-aventurados aflitos. Alguém sente felicidade com aflição? Tem algum masoquista aqui? Não. Então nós temos que olhar para o lado espiritual. É a interpretação espiritual. Mas Jesus nos trouxe várias, as mais famosas, evidentemente, são as do Sermão do Monte. Acho que nós encontramos logo na introdução do Sermão do Monte. Mas ele trouxe mais algumas. Encontramos na carta de Paulo, bem-aventurança. Encontramos também nas outras cartas, nos Atos Apóstolos, são 35. Mas tem uma que talvez fosse bom, é a que eu mais gosto e é a mais diferente. E é a mais diferente de todas as outras. E eu queria talvez trazer aqui para a nossa reflexão, essa bem-aventurança, porque até para nós entendermos a bem-aventurança que Jesus anunciou e por que ele anunciou, temos que entender o seguinte, porque ela está relacionada a João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, previsto no Velho Testamento. A última frase do Velho Testamento é: eis que vos enviarei Elias antes do dia do Senhor. Podem abrir aí no Velho Testamento, Malaquias, última frase. O Elias retornou, era promessa, viveu 800 anos antes, mas ele retornou. Ele foi o anunciador do Messias, veio na personalidade de João Batista. Claro que o Messias, o profeta judeu era aquele que, na verdade, na sua essência, ele era o fiscal da aliança daquele povo com Deus. Estava sempre verificando se os reis que se sucederam das monarquias israelitas, se eles continuavam fiéis a Deus. Elias identificou que o rei estava adorando Baal, e aí criticou. Os profetas serviam para isso, tanto, evidentemente, para trazer profecias, coisas que vinham à frente, mas, acima de tudo, para serem o fiscal dessa aliança. Mas nunca foi bom você criticar um rei, né? Por isso que eles nunca tinham nenhum assento de governo para ter liberdade justamente para criticar. E ele criticou. Claro que aí você critica e vai embora, porque senão nunca foi boa política você criticar um rei. E como João Batista, reencarnado, esse espírito de Elias fez mais ou menos a mesma coisa, ainda tinha dentro de si
evidentemente, no seu inconsciente, no seu psiquismo inconsciente, aquela visão desse profeta hebreu, que é isso, né? Fiscal da aliança. E ele começou a criticar Herodes Antipas, que estava vivendo com a esposa do seu irmão. Ele estava, até por isso, evidentemente, quando você critica muito, você condena muito, vem a reação, né? E a reação veio. Ele acabou preso na fortaleza de Maqueronte, ficou lá 9 meses e acabou sendo sacrificado. Claro que quando você analisa Maqueronte era uma fortaleza ali no Mar Morto, que fora reformada até, tinha uns calabouços lá no fundo, e muito quente durante a noite, muito frio, inverno, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. E Herodes Antipas estava preocupado, porque João Batista, ele era muito famoso, uma criatura famosa, era um grande profeta já, era o Elias reencarnado. Muitos seguiam João Batista, até porque entre o Velho e o Novo Testamento são 400 anos, entre Malaquias, que foi o último profeta, e encerra o Velho Testamento, e João Batista, que inicia o Novo Testamento. Foram 400 anos. E durante esses 400 anos, não aconteceu nenhum profeta, nenhum grande profeta judeu. Claro que tinha o profetia, a mediunidade, eles praticavam muito mediunidade, mas não um profeta raiz, né, como aqueles outros que, quando quem vai a Congonhas do Campo, vê lá as estátuas que foram construídas pelo Aleijadinho. Então foram 400 anos. Então aquele povo estava ansiando por um profeta. E chegou João Batista. Tinha muitos discípulos, muitos. E ainda hoje já existem seitas cristãs naquela região, no Iraque, que entendem que João Batista era maior que Jesus. Porque João Batista batizou Jesus. Se ele batizou Jesus, então ele era maior. Mas são seitas cristãs. Está o impacto de João naquela comunidade ao longo do tempo. Mas acabou preso. Só que Herodes Antipas ficou com medo. Justamente ele tinha um grande número de seguidores, aí resolveu conceder para ele algum benefício. Ainda hoje é assim, né? Tem tornozeleira eletrônica, você pode ficar preso em casa, tem gente que fica presa até na rua. Está preso, mas está andando para lá e para cá. Né? Só que naquela época não tinha nada disso. Então, não tinha nem cela especial. Era calabouço, não podia dar nada. O que Herodes Antipas podia propiciar a João Batista era que ele recebesse os seus amigos. E nós sabemos que a amizade é importante para isso. Não é para o momento de festa, gente. É para o momento de dificuldade. Só que quando chega a dificuldade, os amigos que não são verdadeiros vão embora, né? Jó, na Bíblia, era um homem rico, tinha tudo. Os ricos, então, amigos à vontade, né? Nossa, Jó tinha dezenas e dezenas de amigos. Só que ele foi sofrendo, foi provado por Deus, perdeu tudo. Os filhos, tinha 6 ou 7 filhos, as suas fazendas, os seus rebanhos, ficou até doente. Só ficou com ele a esposa. E não pensem que foi uma bênção, tá? Não foi, não foi. Então, acho que foi até castigo também, porque essa mulher chegou para Jó e falou o seguinte: Jó, olha o que teu Deus está fazendo, é melhor você se matar. Então, ficar com a mulher não foi nem bom. Mas de tantas e tantos amigos, restaram a Jó apenas 3. No momento do sofrimento. E o livro de Jó, normalmente, ele
apresenta os diálogos de Jó com cada um desses amigos. Depois chegou mais umzinho, que trouxe uma visão importante para Jó, que ele estava em provação. Ele era uma boa criatura, era temente a Deus, muito temente a Deus, mas acabou nessa situação. E ficou sem amigos. Mas João Batista recebeu essa oportunidade de Herodes Antipas, recebia seus discípulos, e ele sempre tinha a oportunidade de perguntar-lhes: e como é que está Jesus? Porque ele havia batizado ao mestre. E Jesus foi para o norte, para a Galileia, né? Que a Palestina tem o norte da Galileia, aí no meio, entre a Galileia e a Judéia embaixo, tem a Samaria, né? Aquela região que era preconceituada, né? Jesus estava no norte. E as respostas dos discípulos não caiu bem naquele homem, como eu falei, que tinha um psiquismo do grande profeta, dos grandes profetas israelitas, né? Por quê? A esperança era que esse Messias, esse Salvador, fosse um sacerdote, um general, alguém de relevo, e não um servo sofredor entre aqueles que estavam desamparados, preconceituados, como Jesus. E quando os seus discípulos começaram a lhe informar sobre isso, ele ficou preocupado. E aí se instalou dentro dele algo que é muito comum nas nossas vidas no momento da prova, no momento da dor, a dúvida. Começou a se espalhar. A dúvida, ela chega e vai se espalhando, vai tomando corpo na criatura, aquela coisa vai crescendo. E estava crescendo dentro de João. Estava crescendo. E aí ele resolveu fazer o seguinte: ele pediu para que 2 de seus discípulos fossem até ao norte, na Galileia, se encontrassem com Jesus e lhe perguntassem se verdadeiramente ele era o Messias. Porque ele estava em dúvida. Gente, a dúvida surge na prova, quando a coisa está ruim, quando tem um problema de saúde, problema disso, problema daquilo, aí vem a dúvida: cadê Jesus? Cadê Deus? Por que comigo? Não é quando tudo está bem. É a mesma situação de João Batista, a dúvida surgiu. Aí ele pediu aqueles 2 homens que fossem até o mestre, se encontraram com ele, e lhe fizeram: ó, João, quer saber se você é o Messias. Jesus refletiu. Se ele falasse sim ou não, esses homens seriam o quê? Apenas mensageiros daquela resposta. Iam chegar para João Batista e falar: é sim ou não. E as dúvidas de João iriam permanecer. Então Jesus, com a sua sabedoria: olha, venham conviver comigo e tirem as suas próprias convicções, porque eles, convencidos, certamente iriam convencer João Batista. Eles deixariam de ser apenas um mensageiro de uma resposta. E eles conviveram com Jesus, e naquele momento, depois dessa convivência, eles se conscientizaram de que realmente ali estava o Messias, foram ter com o mestre: olha, vamos retornar assim que possível para o sul, para a Judéia, lá para Maqueronte, essa fortaleza, e vamos acalmar o espírito de João Batista. E aí, depois de se despedirem, Jesus trouxe essa bem-aventurança. Tem uma história, mas eu acho que é uma história até bonita, porque Jesus trouxe essa bem-aventurança, mas ela é fundamental para nós, porque Jesus afirmou: bem-aventurados também são os que não duvidam de mim. Então, em tempos de transição planetária, como estamos aqui a vivenciar tempestades de todos os tipos, tempestades
coletivas que se desdobram em tempestades individuais, não podemos duvidar de Jesus. E quem não duvida de Jesus é o quê? Um bem-aventurado. E nós estamos aqui nessa casa justamente para fortalecer essa nossa confiança. Porque sempre que Deus nos envia o sofrimento, isso nós precisamos entender. Sempre que Deus manda o sofrimento, quando eu falo manda, nas nossas provas, expiações que foram resultado das nossas próprias ações no passado, bem sabemos, já aprendemos aqui, mas sempre que Ele manda o sofrimento, vocês acham que Deus manda só sofrimento? Não. Sempre junto do sofrimento tem a consolação. O problema é que você fica tão ligado no teu sofrimento que não consegue identificar ao lado de si o quê? A consolação. Porque Deus não vai enviar só sofrimento, gente. Ele vai enviar o sofrimento e a consolação. E aí, essa casa nos auxilia justamente a termos essa percepção, mesmo do sofrimento, eu estou sendo consolado para que eu possa vencer essa dificuldade. É nessa casa aqui que nós estamos recebendo. Por essa razão, somos bem-aventurados. Né? De botar essa é uma nova, mais uma bem-aventurança, são 35 no Novo Testamento, vamos incluir mais essa, 36ª, bem-aventurados que aqui estão. Porque aqui aprendemos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Isso é uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar. Doutrina trazida em meados do século XIX, que nos trouxe a visão do Jesus, da nossa imortalidade da alma, reencarnação, a justiça divina, planetas habitados, enfim, todos esses conhecimentos que nós aurimos, tanto nas obras no nosso codificador, que nós poderíamos chamar que é a Torá, né, que são os 5 livros da Bíblia, e depois foi trazida, no judaísmo foi assim, na primeira revelação, que também na segunda, você traz a revelação, depois outras criaturas com intelecto diferenciado, elas vão trabalhando para enriquecer essa informação, complementar essa informação. Então, para os israelitas, essa complementação é chamada de Talmud. Qual é o Talmud espírita? São as obras de André Luiz, enfim, de todos esses grandes espíritos, não somente André Luiz, através de Chico Xavier, mas de vários outros espíritos que vieram complementar aquelas informações trazidas por Kardec. Claro que todas as complementações nós temos que analisar para ver se elas estão em sintonias com a Torá espírita e a obra de Allan Kardec. E para que nós possamos avançar, indo nesse capítulo, que é o último, me parece, da segunda parte, que trata justamente do retorno do espírito, desse espírito imortal, à vida material, eu queria trazer aqui um caminho que os meus caminhos sempre procuram começar no Evangelho, que é ali onde nós encontramos todas as verdades. Isso, os espíritos responderam a Kardec. Depois da pergunta 625, já afirmaram que Jesus é o nosso modelo e guia. Não é só guia. Ele falaram modelo. Modelo significa que você tem que ser igual. Além disso, eles complementaram falando que Jesus tinha trazido todas as leis divinas, leis morais, todas. E aí Kardec, se Jesus já trouxe, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos fazendo essa trabalheira toda? Aí ele falou, porque trouxe na dimensão adequada, é verdade, na dimensão adequada, falou tudo, mas simbolicamente,
através de parábolas, porque ele não poderia trazer a verdade na sua expressão mais plena. Nem Allan Kardec trouxe toda a verdade, nem esse complemento da doutrina espírita, que veio depois. A doutrina espírita é a maior dimensão da verdade que eu acho que o nosso intelecto atual pode e é capaz de suportar. É a maior dimensão da verdade. Então vamos lá no Evangelho, só para que possamos encaminhar a nossa reflexão. E nós vamos para a última semana de Jesus aqui na Terra, semana difícil, semana da Páscoa, ano 33, aquela festa que marcava a libertação do cativeiro no Egito, cerca de 1.300 anos antes. Sabemos que a presença de Jesus em Jerusalém foi muito destacada, não se falava em outra coisa. Jerusalém recebia 50 mil peregrinos, quase duplicava a população, tanto de peregrinos da própria Palestina, como também das cidades judaicas, não judaicas, mas que tinham comunidades judaicas ali no Mediterrâneo, chamada diáspora judaica, todos iam para lá. Imagine Jerusalém como deveria ser, né? Caleidoscópio de roupas diferentes, línguas diferentes, cada um com uma língua, né? Parece a Índia de hoje, né? A Índia é um país impressionante, né? De contrastes, de número de línguas que se falam, de roupas, e aliás acabou se tornando o país com maior número de população, né? Passou a China. Acho que ele tem quase a metade, assim, você olhando no mapa, metade do tamanho da China, e passou, tem 20 milhões de habitantes a mais. Claro, muitos na linha da pobreza. Então, quando você vê assim, e tem muitos filmes, né, no YouTube sobre a Índia, né, todo mundo gosta de saber como é que é lá. Eu acho que é mais ou menos como se fosse Jerusalém, né, aquela multidão, diversidade de pessoas, e Jesus estava sendo aguardado porque ele havia ressuscitado Lázaro, morto de 4 dias. Então isso trouxe um impacto muito grande. Foi a partir até dessa ressurreição que Jesus fez, que foi lavrada a sua sentença de morte. Então, quando ele chegou em Jerusalém, apesar da alegria do povo, né, ele já estava com a sua sentença definida. Isso nós encontramos nos evangelhos, em especial no evangelho de João. Já estava definida a sua sentença de morte. Então, o que ele fez? Ficava em Betânia, 2 horas de caminhada de Jerusalém. Ele não tinha nada, ele afirmava, não tem nenhum travesseiro onde recostar a minha cabeça. Ficava em Betânia, provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro. Conhecemos bem a história de Marta, né, Maria e Lázaro, que até retornou à vida. E ele chegava bem cedo, 2 horas de caminhada. Hoje eu acho que Betânia deve ser um bairro ali em Jerusalém. E ao final do dia, ele retornava para dormir em Betânia, fazer uma refeição, porque a Marta, vocês sabem que era caprichosa, né, trabalhadora. Embora a prioridade dela, às vezes, se perdia, né? Nós somos muito distraídos, né? Qualquer coisa nos distrai das nossas responsabilidades, né? Não é que nós sejamos maus, não. Eu acho que nós somos distraídos. Qualquer coisinha já nos distrai e nós esquecemos o nosso foco, né? O nosso foco, a importância. Nós colocamos em grau de importância coisas que são importantes, sim, claro que são importantes. Trabalho, família, tudo é importante, gente. Mas nós temos que botar no grau de importância adequado. Porque a nossa maior preocupação tem que ser Deus. Tem até uma parábola que nos mostra bem isso, a parábola do banquete. O banquete era uma convivência. E aí alguém falou para Jesus, como deve ser bom um banquete no reino de Deus. Ele, olha,
uma pessoa fez um banquete, convidou, preparou, aí chamou, começou a chamar as pessoas. É uma parábola. Aí, quando chegou para uma, eu comprei 5 juntas de boi, não posso ir. Para o outro, estou indo para o meu casamento. Para o outro, eu comprei um campo. Ora, gente, casamento é importante? É. Campo é importante? Imóvel? É, claro que é, são bênçãos. As juntas de boi, importantíssimo. Naquela época não tinha maquinário, não tinha nada. Então você desenvolveu a terra com essa junta, com os bois que ajudavam para fazer o trabalho da terra. Tudo é bom. Só que as pessoas colocam isso num grau de importância que não lhes pertence, que é a importância de Deus. Então, case com Deus. Gente, casar sem Deus, com Deus já é difícil, né? Sem Deus, então, é complicado, né? Tem a junta de bois com Deus. Esse é o grau de importância. Mas essas são as distrações. Nós somos muito distraídos. Isso eu estava comentando Marta, né? Foi outra distração. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria foi logo se aproximar dos pés de Jesus para ouvir-lhe, se aproximar dele. Marta preferiu com a vassoura fazer o cafezinho. Tem que ter ponderação, graus de importância. O cafezinho é importante? Tem gente que fica até desesperada, né? Um cafezinho de manhã, né? Receber uma visita, honrar uma visita. Você procura trazer uma água, um cafezinho, um bolo. Limpeza da casa, nossa, importantíssimo. Mas tudo tem o seu grau de importância. E você acaba se perdendo. Mas era na casa delas, provavelmente por causa de Marta, que Jesus ficava lá em Betânia. E foi assim, ele entrou no domingo de Ramos, na segunda foi um dia também bastante importante, porque, segundo João, quando Jesus se encontrava no templo de Jerusalém, as vozes do céu se manifestaram. As vozes do céu. Sabe o que é isso? Dentro do templo, imaginem vocês num templo cheio de gente, aí a voz, provavelmente, a materialização do sistema fonador de algum espírito, falando. Foi o mesmo que aconteceu quando Jesus foi batizado, aconteceu isso. Só que tinha uma meia dúzia ali, pouquinhos. Ou na transfiguração do Tabor, tinham 3 discípulos junto com ele. Mas no meio daquele povão todo, então não se falava em outra coisa. Nossa, é impressionante. Isso é... Se tivesse o WhatsApp lá, todo mundo ia manifestar, e só ia dar clique para saber essa notícia. Mas isso também criou um problema para aqueles que já estavam se articulando para cumprir a sentença de morte de Jesus. Eles tinham que fazer cumpri-la, mas com o acontecimento deles, eles viram que a coisa ia ficar quase impossível. Assim, na terça-feira, foi um dia muito longo, Jesus trouxe diversas parábolas, ensinamentos. É interessante até porque ele tinha que ser questionado. Ele foi questionado pelos fariseus, ele foi questionado pelos saduceus, por todo mundo, justamente para tentar desconstruir o que aconteceu na segunda, daquelas vozes do céu se manifestarem. E tem uma passagem que um doutor ali chegou para ele e falou: qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus falou: mas na lata, né? Olha, é amar a Deus com todas as forças, com todas as energias. Veja o grau de prioridade que eu estava falando para vocês, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, todas as tuas energias. E o segundo, que é equivalente, isso é novo com Jesus, jamais alguém falou assim, é equivalente ao primeiro,
amar ao próximo como a si mesmo. E aí, uma cabeça como, por exemplo, Santo Agostinho, ela faz uma análise dessa frase, né? Mas se eu, um intelecto diferenciado, né? Se eu amo a Deus com todas as minhas forças, todas as minhas energias, não vai sobrar nada para mim e para o próximo, não é? Se eu tenho que dar todas as minhas forças a Deus, não vai sobrar nada para o próximo. Só que a visão de Santo Agostinho era uma visão de interioridade, como de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Nós temos dificuldade de entender. Nós precisamos de coisas exteriores para nos termos uma referência, né? Uma imagem, uma estátua. Mas é tudo interior. E para Santo Agostinho, Deus está onde? Não adianta procurar fora, procurar dentro. Então, é tudo amar a Deus. Porque quando eu estou amando ao meu próximo, eu estou amando o Deus que está dentro do meu próximo. Como eu também estou me amando. Quando eu não me amo, eu não estou amando a quem? A Deus. E essa frase, essa lei, ela engloba todas as leis. Jesus falou, ela engloba todas as leis e os profetas. E aí Allan Kardec resolveu fazer o seguinte, ele fez um estudo sobre essas leis divinas, leis naturais. Leis divinas, leis naturais, é a parte terceira. Isso sempre foi debate da filosofia. Tá? Reparem como Kardec estava sempre antenado. Desde Platão, passando por São Tomás de Aquino, enfim, havia sempre debate do que seriam essas leis naturais, leis divinas, é a parte terceira. Chico Xavier fala que é a parte mais importante do Livro dos Espíritos. E o que ele fez? Ele fez o que nós chamamos de refração da luz. A luz, quando muda de um meio de propagação, muda a velocidade. A luz branca, como o sol, quando pega umas nuvens numa chuva, se desdobra em quê? No arco-íris, né, que são 7 cores. A luz branca, ela se desdobra. Então, esse terceiro capítulo do Livro dos Espíritos é como se fosse um prisma. É a lei do amor, que Kardec conseguiu desdobrar em 10 leis naturais. E uma delas é a lei do progresso, que nos esclarece que esse progresso se faz intelectualmente e moralmente. Mas para que o progresso moral possa acontecer, é necessário que você tenha inicialmente o progresso intelectual, para que você possa entender até o que é certo daquilo que é errado. Quando o princípio inteligente se manifesta aqui como espírito, ele, depois de elaborar suas formas, né, no reino mineral, vegetal, animal, e ele se verticaliza e se manifesta no reino nominal, ele tem um intelecto, implementos para discernir o quê? O certo do errado. Aí fica todo feliz, né? Porque você tem intelecto. Você pode discernir do certo e do errado. Você ganha o quê? O livre, já que você consegue discernir. Se você sabe discernir o que é o certo e o errado, você ganha o quê? O livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio, porque ele não tem intelecto para isso. É uma evolução determinista, né? Mas quando esse princípio inteligente, ele se manifesta no reino nominal, você tem o livre-arbítrio, você sai todo pimpão, alegre, né? E tem o livre-arbítrio. Meu amigo, mas tudo tem causa e efeito. Com livre-arbítrio, você está incluso na lei de causa e efeito. Semeou, colheu. O animal não está sobre essa lei, porque ela não tem livre-arbítrio, não tem intelecto para isso, então não tem causa e efeito para o animal.
mas para nós que já o temos, então esse progresso moral, ele advém, evidentemente, do progresso intelectual. O grande problema da humanidade é que ele desenvolve. O que é mais fácil, gente? Desenvolver o intelecto ou desenvolver a moral? É desenvolver o intelecto. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Vou fazer um problema de matemática para aquele que já tem desenvolvimento intelectual. Vou fazer o problema de matemática, mole. Agora vai perdoar. Então, entendemos que com essas duas asas, o espírito, ele alcança voo, ele se levanta pelo progresso, mas tem que ter o desenvolvimento dessas duas asas. Nossa irmã estava comentando aqui sobre a livraria, todo mundo com o seu livro embaixo do braço, né? Justamente para enfatizar a importância do estudo, porque é esse estudo que vai nos trazer a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos nossos erros, que nós comumente estamos a realizar. Claro que esse progresso intelecto moral, esse progresso intelecto, esse progresso moral, é do espírito. É do espírito, e não da matéria. Mas fica com ele. Isso é propriedade do espírito, nem Deus tira. Nem Deus tira. Então, quando o espírito retorna à terra, ele vem com aquela famosa bagagem. Já viram aquelas malas que tem 2 compartimentos, né? Você tem a sua bagagem moral e a sua bagagem intelectual. Normalmente a intelectual é a parte mais levinha da mala, né? Temos pouca bagagem. Mas isso é nosso. No Evangelho, aquilo que é nosso, que Deus não tira, é chamado de dons. Então você tem o dom já moral e tem o dom intelectual. Isso é seu. Isso é seu. E não vai ser tirado. Agora, tudo aquilo, porque estamos falando da viagem de retorno do espírito aqui à matéria, matéria é como se fosse uma viagem que o espírito faz aqui no planeta Terra. Então, ele chega com a sua bagagem, né, pessoal, de uso pessoal, é sua. Mas quando você chega, você recebe vários empréstimos, várias concessões. Temos concessões, o corpo é um empréstimo, o trabalho é um empréstimo, a família é um empréstimo. Porque tudo isso não é nosso, são concessões divinas. Então, quando nós lemos a parábola, por exemplo, dos talentos, Jesus fala isso. Tem uma pessoa que chega aqui com 1 talento, outro chega com 2, outro chega com 5, de acordo com as suas possibilidades. São os empréstimos. Então, a riqueza é um empréstimo, então você tem que dar provimento àquilo que você recebeu. Vou dar provimento a isso. É assim a parábola. Mas tem uma pessoa que recebeu que escondeu, não deu provimento nenhum. Pegou aquele talento que ela recebeu e escondeu. E aí, até aquele talentozinho que ele tinha foi tirado. Então, a Joana de Ângeles tem um ensinamento que ela coloca, que na vida estamos sempre a receber talentos. Talento é tudo, voltando então, talento é tudo aquilo que pode me ser tirado, que é aquilo que não é meu, que não é daquela bagagenzinha de uso pessoal. Então, sempre na vida, quando você reclama da falta de um talento, de alguma coisa que foi emprestada, emprestaram aqui a riqueza para essa pessoa, né? E para essa outra tem família,
eu não tenho riqueza ou não tenho família. Quando eu reclamo a falta de um talento, é porque certamente eu já o tive em vida anterior, mas não soube dar valor. E aí, na falta, é que você vai acabar dando valor para essas concessões divinas. Mas nós, em cada reencarnação, trazemos a nossa bagagem de uso pessoal. Então, reparem, tem coisas que são bem características, né? Uma pessoa que já desenvolveu um dom das artes, é um dom. Dom no Evangelho é tudo aquilo que é teu, que ninguém tira, nem Deus. Então, às vezes, mesmo numa reencarnação difícil, alguém que não tenha, que já tenha esse dom da música, vocês reparam que pessoas numa situação de dificuldade, elas improvisam até instrumentos musicais. Eu não sei nem afinar um violão, já ganhei um violão uma vez, até aposentei um tempão, porque eu não tenho esse dom, não é meu, mas um dia eu espero ter. Mas a criatura que já vem com esse dom, ela improvisa e faz instrumentos musicais maravilhosos, pinta também de uma forma, estabelece até novos tipos de... É bom, é dela, ela pode estar em provação, está com uma situação de riqueza ou pobreza, com doença, enfim, mas aquele dom está na pessoa. Tanto o intelecto, como também a parte moral, que vem do espírito. O corpo é apenas manifestação do espírito aqui nesse planeta. E é isso que Allan Kardec procurou desenvolver nessas perguntas sobre o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Claro que voltamos a colocar, são as duas asas que nos fazem ascender. O desenvolvimento intelectual da humanidade está muito mais avançado, precisamos, evidentemente, avançar no aspecto moral, mas sabemos que o aspecto moral é difícil, como colocamos aqui. E uma vez eu li que o Chico Xavier comentava que você desenvolver, lembrando aquela nossa, sempre aquela malinha, né, com 2 compartimentos, vamos no aspecto moral. No aspecto moral eu venho com vícios e virtudes, né? Tem a parte intelectual, parte moral, vícios e virtudes. O Chico, com a sua sabedoria, ele colocava, você desenvolver uma virtude nova é muito mais fácil do que você extirpar um vício que às vezes é milenar. Não pense, vou tirar esse vício numa encarnação. Não funciona assim. Às vezes você precisa de 2, 3, 4 encarnações para você extirpar. E também existem, por outro lado, virtudes são muito difíceis também desenvolver. Não falo nem no amor, porque o amor é fácil, gente. Todo mundo ama, até as criaturas mais complicadas, que matam pessoas, não sei o quê, tinham os seus amores. E tinham os seus amores. A humildade. A humildade é a virtude mais difícil de ser desenvolvida. Então, eu conheci, para finalizar então a nossa reflexão, a dona Nancy, ela era presidente do Centro Espírita, agora me deu um branco, eu estou com uns brancos, daqui a pouco vem. Era o nome de um índio, Ibirajara. E, na época passada, na década de 70, 60, não tinha nem Barra da Tijuca, Recreio, assim. A maioria dos centros eram ali na Tijuca, Meia. Então, eles faziam movimentos de união dos centros, né?
Semana Espírita Vila Isabel Tijuca, Semana Espírita do Meia, que ali tinham muitos centros, né? Só que os centros eram só com gente de alta patente, né? Centro Espírita Allan Kardec, Leon Denis, Centro Espírita Altivo Panfiro, só gente de alta patente, né? E ela era o Centro Espírita Ibirajara. Aí ela falou com o Chico: minha filha, esse Ibirajara foi um grande filósofo grego, Porfírio, ele viveu séculos, século IV, provavelmente terceiro. Ele escreveu muito sobre Platão, aquele neoplatonismo, até, de certa maneira, influenciou Santo Agostinho. Mas ele, por causa desse intelecto tão forte, ele tinha dificuldades de desenvolver a humildade. Então, ele pediu a Jesus 400 anos de experiências na humildade e reencarnou como um índio. Então, às vezes, tem virtudes, embora os vícios sejam difíceis de serem extirpados, a humildade, a meu ver, talvez seja a virtude mais difícil que nós possamos desenvolver. Então, eram essas reflexões, muita paz, que possamos levar para as nossas casas as vibrações que nos envolvem aqui nesse momento e possamos continuar perseverando nessa casa, porque nós, como eu falei, né, com ela nós sempre conseguimos identificar aquela consolação que Deus sempre envia junto com os nossos sofrimentos, né? Com muita paz. Nós agradecemos ao companheiro Guilherme pelas reflexões que trouxe para nós. Vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicada ao passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos lembrar da doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta manhã de sábado. O estudo hoje sobre o Evangelho vem nos fazer a reflexão sobre a prece. Preces compreensíveis. Durante muito tempo da nossa história, alguns irmãos de outras religiões pregavam em uma língua a qual poucos conheciam. O estudo e o pensamento não se era direcionado por não conhecer a tal língua. Com a modernidade, com o desenvolvimento intelectual, começou-se a perceber que nada daquilo estava surtindo efeito. Agora, chegamos à reflexão. Se o homem já conseguiu perceber que falar uma língua antiga ou falar uma língua a qual poucos conheciam não direcionavam o pensamento para a racionalidade, para o entendimento, para a compreensão, imaginemos nós referente à prece. A prece, ela não pode ser umas palavras mecânicas,
a palavra de pouco tem poder. Palavras, como dizem no popular, o vento leva. A prece, ela só é válida quando ela é dita pelo coração. Mas que para todos possam compreender o que ela está sendo dita, temos que falar com as nossas línguas normais e a nossa língua tradicional. Nesta carta de Paulo, aonde ele fala do fervor da prece para os bárbaros, que ela se assemelha, se poucos a entendem, entendemos que Paulo quer nos mostrar que a prece, ela tem que ser elevada junto com nossos pensamentos. Direcionamos a nossa prece de acordo, nós direcionamos o nosso pensamento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a prece agrada a Deus. E os espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é dita pelo coração. Momentos ao qual nos recolhemos, podemos ser em nossa casa, em nosso banheiro, em nosso quarto. Elevemos os nossos pensamentos aos amigos espirituais, conversando com cada um deles. Este momento é um momento de prece. A prece, ela não precisa ser dita com palavras rebuscadas, com palavras difíceis ou com palavras antigas e verbos que não utilizamos mais, mas sim, ela precisa ser dita com aquilo que nós temos dentro de cada um de nós. Queridos companheiros, nós temos que aprender até no momento de pedir, de louvar e de agradecer, termos a visão da reencarnação. Visão essa que nós somos um espírito imortal e que estamos temporariamente em um corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito, mas sim, nós somos um espírito a qual temporariamente temos um corpo. Com esse pensamento, com essa visão da reencarnação, com essa amplitude que a doutrina espírita traz para cada um de nós, todos nós temos a capacidade e devemos fazer o amparo, a proteção dos nossos amigos espirituais, solicitando a sua ajuda, solicitando a sua proteção, solicitando pelo aquele ente querido ou para aquela pessoa amada, que é exatamente esta comunhão com os nossos benfeitores e amigos, que é o momento da prece. A prece são palavras simples, são momentos de recolhimento, momento ao qual nós pensamos e nos ligamos ao mais alto. Momento este aonde elevamos a nossa vibração, elevamos o nosso pensamento e conversamos com Deus, com Jesus, com nossos amigos espirituais, com às vezes o tão esquecido nosso anjo da guarda, que é aquele espírito que está junto de nós, nos direcionando para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho do belo e do justo. A prece, queridos irmãos, ela é sempre muito bem-vinda ao plano espiritual. É a nossa ligação
com a espiritualidade maior. É quando nós sintonizamos com a espiritualidade amigas e abrimos o nosso coração. Como diz o nosso tão querido Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é sempre agradável a Deus quando ela é dita pelo coração. Então, se vamos fazer uma ligação com o mais alto, vamos aprender e sabermos o que nós vamos pedir, orar, agradecer e elevar o nosso pensamento. Querido Jesus, nosso mestre, amigo, nós estamos muito gratos, Senhor, por tudo quanto recebemos na manhã de hoje. E te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para cada um de nós, as tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Que possamos manter essa paz em nosso coração, em nossa mente, por todo o dia de hoje. E te pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão dos espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente, e a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por encerrada a nossa manhã de estudos e passes aqui no nosso SEAP. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos.